para estar aqui de ministrar na palavra do Senhor. E o pastor Edeilson para fazer essa oração para a irmã, pelo louvor do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial. Aqui, meu Pai, está a sua serva, meu Senhor, na sua dependência, Pai, nesta noite. Derrama a tua unção sobre a vida dela. E usa ela, meu Pai, com poder e autoridade para transmitir a sua palavra para a sua igreja. E que tudo, meu Pai, seja para a honra e a glória e louvor do seu nome. Amém, Jesus. Quero cumprimentar a nossa igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Para mim é motivo de muita alegria de mais uma vez estar conhecendo um novo rebanho de Cristo. Irmãos, confesso que eu fui pego de surpresa quando meu irmão disse que era para eu trazer a palavra, mas de uma certa forma Deus já havia me preparado para esta noite aqui. Deus me mostrava eu ministrando a palavra nesta igreja. Antes mesmo de eu ter decidido vir ao Rio de Janeiro. E naquela semana que meu irmão me falou para mim, olha, o pastor pediu para ver se você pode ministrar a palavra. Eu falei, não, porque estou ouvinte da palavra do Senhor. Eu falei para ele, eu estou enferrujada. Ele falou, pois é dessa vez que você vai deixar Jesus te usar. E chegando aqui eu pude ver as mãos do Senhor através do grupo da missão. Irmão, eu queria pregar nesta noite. Falar sobre ir de pregar o evangelho a toda criatura, mas Jesus preparou outra palavra para esta noite. Um dia eu estava na igreja e Deus me deu a palavra que vai ser ministrada aqui nesta noite, independente, irmão, de ser no culto de missão, mas o que Deus tem para falar aqui nesta noite, Ele me trouxe aqui para falar com alguém, às vezes com apenas uma pessoa, às vezes com toda a igreja. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo de Deus vai falar nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero ler para a palavra desta noite, se encontra em Gênesis 26, verso 1 em diante. Eu gostaria que toda a igreja abrisse suas Bíblias, irmãos, mesmo que vão acompanhar a palavra aqui no telão. É muito importante o conhecimento da palavra do Senhor e a gente ter as nossas Bíblias e a gente está abrindo no versículo, amém? Toda a igreja se encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: Isaac vai gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti, a tua semente, darei todas estas terras, confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, ele disse: minha irmã, porque temia dizer que é minha mulher, para que porventura não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa em vista. Pulando para o versículo de número 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medida, que o Senhor o abençoava. Amém? Até aqui. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, nesta noite eu gostaria de falar um pouquinho dessa passagem. Eu já vi um determinado
determinado pastor ministrando esta palavra na igreja, como fonte de arrecadar dinheiro para a igreja. Em determinado dia, ouvindo esta palavra, eu falei, Senhor Jesus, esta não é o que o Senhor quis, tem ministrado no nosso coração. Essa palavra o Senhor vem nos ensinar a obediência de Isaac, que vamos entender que havia uma promessa na vida de Abraão. E Deus havia prometido a Abraão que ele multiplicaria a sua descendência. Abraão foi um homem muito temente a Deus. E Abraão ensinou os mesmos caminhos dele ao seu filho Isaac. Isaac com sua família, tentando ir para um lugar onde as pessoas não estavam passando fome. E Deus vem a Isaac e fala, não desça para o Egito. Porque Isaac sabia que no Egito ele encontraria o que comer, ele teria como sustentar a sua família, até passar aquele processo de seca, de fome, de plantação não dando. Porém, Deus vai ao encontro de Isaac, não desce, fica aqui em Gerar. A mesma promessa que Deus faz a Abraão, Deus faz também a Isaac, que ele multiplicaria a sua descendência. Deus multiplicaria tudo aquilo ali onde ele plantasse. Mas como assim, irmã Ellen, Deus vai multiplicar algo onde não tem como nascer nada? Muitas das vezes Deus faz nós florescer no deserto. Quantas pessoas aqui já não viu maravilhas no meio da tempestade? Às vezes você está numa situação que não tem como, o mar está estremecendo. Ou às vezes você está lá no meio do deserto, onde não tem como sair nada. E de repente brota, surge algo que você fala assim, nossa, era impossível. Mas para nós que servimos ao Senhor, nós entendemos que a mão do Senhor é poderosa para fazer. Aleluia. Irmãos, aqui houve uma obediência muito grande de Isaac. Muitas das vezes eu vejo eu ensinando a minha filha as dificuldades que eu tenho para passar para ela aquilo que foi me ensinado. Eu falo assim, não tem herança maior que um pai e uma mãe pode deixar para os seus filhos. Muitos se preocupam em bens materiais, mas não tem herança melhor que você, mãe, pai, possa deixar para os seus filhos do que semear a palavra do Senhor, do que semear a fé dentro do coração deles. Eu vejo o que minha mãe plantou em nossos corações. Eu vejo a minha família colhendo até hoje, porque houve uma plantação. Ela plantou-lhe a semente enquanto vida ela esteve. Ela regava todos os dias. Quando nós pensávamos em desistir, ela falava, não para, não para, não para, porque Deus é glorioso. Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar. Aleluia. Irmãos, aqui nós vemos que Isaac, na sua primeira colheita, houve uma inveja da parte do rei Abimeleque muito grande. Veio e manda tampar aquele poço, porque a terra não é dele, ele não pode furar um poço, ele não pode produzir, ele não pode ser mais poderoso do que eu, que sou rei desta nação, que sou rei deste local. Mas havia uma promessa, havia um pacto de Abimeleque. Se você voltar um pouquinho antes, Gênesis 21 e 22, você vai ver que havia um pacto de Abimeleque com Abraão. Só que aqui nessa passagem nós vemos que Abraão já não vivia mais. Então o que Abimeleque faz? Abraão morreu, corre lá, tampa todos os poços. Tampa todos os poços, porque o nosso pacto acabou. Só que olha aqui o que eu tenho para falar para você. Quando Deus tem um pacto na sua vida, não tem que morrer. O pacto que Deus faz com você, Ele vai sobreviver. Independente de aquela pessoa que estava com você, ela vive ou não. Deus tem uma promessa na minha vida. A minha mãe pode não estar viva, mas a semente foi plantada.
você tem buscado, fala, agora eu vou parar. Agora eu vou parar. O Senhor diz assim, não para não. Não para não, porque eu sou contigo. Irmão, Deus me trouxe aqui nesta noite para falar com você. Para falar até mesmo comigo, porque antes de Deus ministrar o coração da igreja, Deus primeiramente ministra o coração de quem está na posição de ministrar a palavra. Quantas vezes você tem alguém do seu lado entulhando os seus sonhos? Vai lá e cava outro buraco. Entulhou aqui, vai ali, cava outro buraco. Entulhou de novo, vai ali, cava outro buraco, mas não para. Porque vai chegar uma hora, ele vai falar assim, é melhor eu fazer um pacto com ela, porque eu com ele, porque ele não vai desistir. Ele não vai parar. Quantas das vezes você é tão feliz, você chega para contar algo tão bonito, tão lindo para alguém que está tão próximo de você. Irmão, não estou falando às vezes de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, de um filho. Eles viram para você falar que nada. Isso não vai, eu não acredito. Não vai longe. Isso é passageiro. Quantas das vezes aquilo cai em cima da sua cabeça como se fosse um iceberg de gelo. Não vou falar um balde de água fria, um iceberg. É uma geleira inteira que cai na sua cabeça e você fala, eu vou desistir. Deus fala, não desiste não. Fura outro poço porque eu sou contigo. Não pare, irmão, não deixe que o tropeço de alguém, que a frustração de outras pessoas frustra aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que às vezes apenas um poço. Deus às vezes tem toda uma plantação, toda uma colheita. Mas se você desistir, não vai alcançar. Se você parar no meio do caminho, não vai alcançar. Então, irmão, ouve o que o Espírito Santo de Deus fala. Ouve o que Deus fala. Hoje aqui, eu sou Isaac. E você é o que? Você entulha. Você aceita entulhar ou você é o Isaac? Que vai furar de novo um novo poço. E vai acreditar. E vai acreditar. E vai acreditar. Ei! E antes de Isaac não desistir, houve uma coisa fundamental na vida de Isaac. Ele ouviu a voz do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor, a obediência, irmão. Quantas das vezes você está na sua casa, Deus fala assim, vai ali, ora com aquele irmão, ou vai ali, chama aquele irmão para tomar um café na sua casa. Você fala, não, Senhor, eu não gosto de ninguém na minha casa. Não, Senhor, eu não gosto daquele irmão. Ei, mas Deus está mandando você ir. Aleluia! Se Deus tem falado, vai. Irmão, quantas das vezes na minha vida eu tinha um dinheiro no meu bolso, Deus fala assim, olha, entrega esse dinheiro para fulano. Eu falo, Jesus, eu vou dar, é o único dinheiro que eu tenho para pagar tal conta. Meu marido fala assim, lá vem você, mulher, mas se Deus está falando, irmão, olha aqui, meu esposo não é crente. E quando eu falo com ele, ele fala assim, lá vem você, esposo, mas se você está falando que é para fazer isso, é porque Deus vai prover. Eu estou com você onde você for. Aleluia! Irmão, quantas vezes nós crentes, nós não sabemos ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes nós passamos na rua, perto de uma pessoa, em vez de nós estender as mãos, em vez de nós chegar na pessoa e falar, oi, Jesus te ama, nós temos medo de aquelas pessoas assaltarem a gente. Uma determinada vez eu estava saindo do local que eu ia pegar umas fotos que eu tinha mandado fazer. Veio um jovem na minha direção. Eu vi que todo mundo saía fora desse jovem. Veio um jovem na minha direção e falou assim, tia. Eu falei, oi, meu filho. Ele falou, tia, eu quero um aperto de mão, não quero nada. Eu falei, meu jovem, se você me pedir um centavo e me sacudir para baixo, eu realmente não tinha. Porque tudo que eu tinha naquele momento, eu tinha deixado na fotótica atrás, que eu tinha pegado umas fotos minhas. Ele falou, tia, eu só quero que a senhora aperte a minha mão e me escuta um tantinho assim, ó. Esse é o pouquinho que eu preciso hoje que alguém me escuta. Irmão, ele não precisava de muito, era tão simples. Era tão simples e todas as pessoas que passavam por ele não davam atenção porque achavam que ele queria dinheiro, achavam que ele queria assaltar. Eu falei assim, meu amigo,
Um aperto de mão, um abraço eu te dou com o maior prazer. E te ouvir, eu posso te ouvir o quanto você quiser. Ele falou, tia, só o seu aperto de mão já conseguiu contemplar o meu coração que eu precisava. Eu precisava acreditar que ainda tem jeito. Irmãos, olha a diferença. Era apenas um aperto de mão. E quantas das vezes nós frustramos o sonho das pessoas por não saber ouvir. Às vezes as pessoas estão tão necessitadas de conversar. E ela começa a conversar, você atropela ela. Ela quer falar e você continua atropelando. Aí você quer contar o seu, mas você termina não ouvindo aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa só queria ser ouvido. Porque às vezes dentro de casa ela não pode. Às vezes ela não pode conversar. Às vezes ela vai falar determinada coisa, alguém fala, não fala. Cala a boca, não quero ouvir, eu estou muito ocupado, eu estou trabalhando, eu estou isso, eu estou aquilo. Ah, você não fala nada com nada, ela precisa de alguém para ouvir. Muitas das vezes nós precisamos ter sabedoria. E a sabedoria, irmão, o ouvir é um dom. É um dom. Começa a te observar. Se quando alguém começa a contar alguma coisa, se você vai dar conta de ouvir essa pessoa até ela terminar antes de você interromper ela. Aqui, se eu perguntar aqui, levanta sua mão, quem não faz isso, eu acredito que não vai ter ninguém. Porque isso é um dom que nós precisamos ter e que nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Porque muitas das vezes a gente precisa ser um pouco psicólogos, nós não somos, mas nós precisamos, porque nós precisamos ouvir. E quantas das vezes a gente não consegue sequer ouvir o irmão? Às vezes o irmão está tão carente, irmão, carente de um abraço, carente que você escuta. Às vezes o irmão está tão carente de um aperto de mão. Às vezes você chega tão correndo que a gente nem olha para o lado, chega direto e vai entrando, mas aquele irmão estava ali, esperando alguém chegar e falar com ele. O seu vizinho, você fala, às vezes eu não gosto desse vizinho, irmão, passa, cumprimenta. Não precisa ficar na casa das pessoas, dentro da casa das pessoas, essa não é a nossa intenção. Mas nós precisamos ouvir. Nós precisamos ser diferente de Abimeleque, que foi na vida de Isaac. Nós precisamos ser luz. Eu vi o trabalho da missão hoje, irmãos, eu fiquei impactado com o trabalho hoje. São poucas pessoas que estão dispostas para o reino do Senhor. Eu achei tão bonito porque o meu trabalho em Franco, quando nós fazíamos esse trabalho missionário, ali na frente da cozinha estava eu, na frente da cozinha, a esposa do pastor e a mãe da esposa do pastor. Quando era para fazer a comida, não tinha uma irmã na igreja que podia nos ajudar. Irmão, não tinha uma irmã que se disponibilizava a ajudar no reino do Senhor. Mas na hora de pregar o microfone, eu não quero pregar quinta-feira, não. Eu quero pregar domingo, porque domingo a igreja está lotada. Eu não quero pregar para a igreja vazia. Ei, fazer a obra do Senhor é vir para a cozinha, é limpar uma igreja, é ir fazer a obra do Senhor lá fora, é distribuir um panfleto. Não é só chegar aqui, cantar bonito, pregar bonito, irmão, eu não prego. Mas quando o Senhor fala para mim hoje, você vai ministrar a palavra. Eu mandei para minha pastora assim, pastora Andréia, meu irmão quer que eu ministre a palavra lá no Rio de Janeiro. Ela falou assim, minha riqueza, você nunca disse não para a obra do Senhor. Eu não acredito que vai ser esse trabalho que você vai dizer o primeiro não. Porque nós somos seus pastores aqui de Franca. Nós não te ensinamos a ser covarde na obra do Senhor. Nós te ensinamos a temer. Irmão, se você perguntar, irmão, como que você está? Eu estou trêmula. A minha mão está suando porque eu preciso ter o temor do meu Deus diante dele. Porque toda a palavra diz aqui, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, mas eu preciso não ser covarde diante do Senhor. Eu preciso dar lugar para o Espírito Santo falar. Eu preciso dar lugar para Deus me usar. E quantas das vezes nos convida para cantar, para
me deu uma alegria tão grande no meu coração. Naquela mesma semana, irmão, a minha Bíblia que te uso é uma Bíblia grande. Só que a minha Bíblia, eu não sei, por ser dessas mais novas, a capa dela não era couro. E ela começou a despelar, a descascar. E ficou feia. Falei, nossa, tá feia. Estava saindo para a igreja, fui lá pegar uma faca bem afiada, na inocência. Meu esposo fala que você é bom em acabamento. Eu falei, eu vou lá bem fininho, tirar essa pelinha. Irmão, quando eu tirei, só fiz assim. Falei, Jesus, cortei minha Bíblia. E minha Bíblia ficou no branco, irmão. É uma Bíblia grande, com letra maior, porque a idade vai chegando, a gente começa a enxergar menos. Então aí, eu falei, Jesus, aí eu tenho várias Bíblias caindo. Vocês acham que de todo tamanho? Quando eu vou sair de avião, eu não saio sem minha Bíblia, que seja grande ou pequena, eu não saio. Aí eu fui lá e catei uma Bíbliazinha para fogo, porque eu não viajo, eu não saio de casa sem minha Bíblia. Eu vou trabalhar na rua, vendendo bolo na rua, eu ponho minha Bíblia pequenininha, mas eu saio com a minha Bíblia. Catei a Bíblia desse tamanhozinho, fui para a igreja, que vergonha! Saí na rua com aquela Bíblia, parecia, gente, ela é menor, ela é menor que no celular. Eu falava assim, Jesus, mas essa Bíblia é menor que no celular, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu peguei essa Bíblia, fui para a igreja, ela descolou, irmão, nada que eu faço para colar minha Bíblia, ela cola essa aqui. Aí eu cheguei lá na igreja, quando eu abri a Bíblia, Deus falou assim para mim, você vai ministrar Gênesis 26. Sonhos entulhados. Talvez você tenha parado por sonhos entulhados. Alguém entulhou, alguém falou que você não canta bonito. Alguém falou que você não tem capacidade de pregar o evangelho. Alguém falou para você que você não sabe orar. Mas quem capacita não é o homem, quem capacita é Deus. Às vezes você estava com um sonho do seu negócio próprio, você parou porque alguém virou para você e falou que você não tem capacidade. Às vezes você ia fazer um curso, você não faz porque alguém falou para você que você não tem capacidade para isso. Então, assim, a palavra que Deus traz hoje são sonhos entulhados. Só que nesta noite Deus fala assim para você, eu sou contigo. Eu sou contigo, semeia nesta terra. Semeia nesta terra. Ei, mas precisa obediência. Se você não souber obedecer a voz do Senhor, você não vai semear. Porque alguém falou para você que não é para fazer isso, que não vai dar certo. Você está ouvindo a voz do homem, você não está ouvindo a voz do Senhor. Então lembra que Deus tem um pacto conosco. Deus tem promessa na nossa vida. E Deus tem na nossa vida promessas de coisas boas, de coisas diferentes, de coisas novas, de coisas sobrenaturais. Essas são as promessas do Senhor na nossa vida. Que nós possamos acreditar nas promessas do Senhor e buscar. E buscar. Olha só, ali em São Paulo, gente, eu trabalho nas ruas. Eu vendo bolo de pote na rua. E logo que eu comecei a vender o bolo de pote na rua, eu comecei a entrar com as trufas. Aí, em um determinado lugar, os clientes compravam muito. Eu comecei a comprar as trufas. Eles começaram a falar assim, ó, só vale R$5, só vale R$2,50. Lá onde eu moro, eu pago R$2,50. Só vale R$2. Aí começou a baixar. Aí começou a falar assim pra mim, ó, esse bolo de maracujá seu tá muito amarelo. Isso não é maracujá. Falei, Jesus, tem misericórdia, irmão. Eu saí daquele lugar ali, senhor, daquele de cabeça baixa. Aí eu comecei a lembrar dos sonhos entulhados, minha cabeça baixa. Cheguei em casa triste, falei pro meu marido, falei assim, ó, não dá. Meu marido falou assim, bem, foca bem. Ele fala assim, bem, foca, não desvencilhe nem pra cá, nem pra cá. Eles vão querer que você faz tudo, eles vão querer que você coloque o preço deles, compra quem quiser. Você sabe da sua honestidade. Olha só. Ele poderia terminar de me derrubar se ele quisesse. Ele falou para mim, você conhece a sua honestidade. Eu sabia que o meu maracujá não é falso, irmão. Eu sou extremamente exigente, eu sou extremamente chata com as coisas que eu faço para vender. Eu vou lá, quando eu não consigo escolher o meu maracujá, eu chamo o dono do local e falei, por favor, me ajude a escolher o melhor maracujá. Os meus clientes precisam ter o melhor maracujá, não pode ser qualquer um. Aí eu vou fazer aquela geleinha toda bonitinha de colocar
coloca em cima do maracujá, eu começo a tirar os maracujá para bater, para fazer a polpa de dentro, para bater no liquidificador. Aqueles bem bonitos, bem amarelinho. Eu falei, esse aqui é para geleia. E você parar nesse aqui é para geleia. Para um dia, uma hora, você lá toda com a caixa. Irmão, não sai com caixa leve não, tá? A caixa que eu saio, quando, dependendo do dia que eu saio, tipo uma sexta-feira, eu saio mais ou menos com uns 35 a 40 quilos na lateral. Chegar no seu deito e falar, ai meu Deus, eu não estou aguentando nem mexer esse lado. Mas glória a Deus que o meu dia foi um sucesso. Para alguém chegar e falar para você assim, esse maracujá está muito falso, isso aí não é maracujá. Eu falei, Jesus, que é isso? Mas eu não parei, irmão. Jesus falou assim, minha filha, você vai fazer o seguinte, você vai continuar e você vai passar todas as vezes ali. Você vai passar todas as vezes. Se eles estiverem na porta, você cumprimenta e não oferece. E assim eu tenho feito, irmão. Eu vou toda semana, passo vendo para todo mundo, mas para eles eu não ofereço. Sabe por quê? O meu produto não é falso. Eles tentaram me derrubar. O dia que eles sentiram falta, porque eles tinham comido maracujá, eles sabiam que não é. Mas aquele fulano que não comprou, zoou. E os que conheciam o produto não defenderam. Entraram na zoação, entraram na vibe daquele que nunca tinha comprado. E eles compravam esse bolo comigo já tinha uns 4 meses. Eles conhecem cada sabor do que eu vendo. Eles poderiam ter me matado ali, se eu não conhecesse a palavra do Senhor, se eu não soubesse ouvir a voz do Senhor. Naquele momento eu teria desistido, porque eu voltei para casa extremamente aborrecida. Irmãos, eu tinha trabalhado a noite inteira. Sabe o que é virar a noite assim? Eu vejo lá, olho para um lado, meu marido está dormindo, olho para o outro, minha menina está dormindo, olho para um lado, minha cachorrinha está dormindo. Aí todo mundo dormindo. Eu tenho certeza que eles também estavam dormindo enquanto eu trabalhava. Das 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu levo a minha menina para a escola e volto para casa e continuo trabalhando. Quando eu preciso ter uma determinada quantidade, eu não durmo, eu viro direto. E aquilo ali me machucou, porque um dos meus clientes mais preocupados naquele dia que eu precisava ter o bolo de maracujá era eles. Porque eles falavam assim, você não trouxe meu bolo de maracujá? Então você está escolhendo cliente para vender. Agora eu estou, meus irmãos, porque é ordem do Senhor. O dia que Deus falar assim, olha, passa ali, oferece para eles, eu passo. Do contrário, eu posso estar com 40 quilos nas costas, pois eu vou continuar com peso nas costas, mas o meu bolo eles não comem. Enquanto Deus não autorizar novamente oferecer um bolo para eles, eu venho aqui. Para aí, vem aqui, eu quero comprar um bolo. Irmão, às vezes você fica, no bolo ninguém quer. Vai, irmão, põe a sua trouxinha e sai, vai bonito. E vai passando. Esses dias a mulher falou assim, oi, irmã. Eu falei, oi, continuei. Oi, irmã. Eu falei assim, minha filha vai ser oi, mãe. A mulher ali está chamando. Irmão, tem 7 meses que eu passo na porta dessa mulher que oferecia bolo, ela nunca comprou um bolo. Como assim, irmã? Eu passo, oi, tudo bem? E passo. Eu vou deixar de vender porque ela não comprou. Tem 7 meses que eu passo na porta e ofereço, não vendo? Chegou a hora, depois disso aí, Deus começou a falar assim, aqui você não oferece mais, aqui você não oferece mais, aqui você não oferece mais. Eu falei, Jesus, mas eu não vou conseguir conquistar o cliente. Aqui você não oferece mais. Escuta, irmão, escuta a voz do Senhor, porque Deus fala. Quando você está com seus ouvidos abertos, Deus fala. Você precisa saber ouvir a voz do Senhor. Não importa onde você está, não importa o local que você esteja, com quem você esteja, Deus, Ele fala, e o sopro dele é suave. Eu falo assim para minha menina, olha, Jesus soprou aqui. Ela fala, mamãe, como é isso? Eu queria sentir. Jesus vem assim, irmão, fala assim, Jesus, hoje tem algo novo, hoje tem coisa nova para mim, hoje tem coisa boa chegando, porque o Espírito Santo do Senhor, Ele assopra no meu ouvido. Eu consigo entender que aquele sopro é suave, é algo novo, é renovo. Ei, mas a gente precisa estar conectado no céu. E quando
Irmão, Deus requer sinceridade. Deus requer mais de você. Escuta a voz do Senhor. Não espera o irmão chegar e falar, não, irmão, Deus fala. Sabe por que eu sei que Deus sabe? Porque Deus fala comigo. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou mais santa que ninguém. Mas eu sei ouvir a voz do Senhor. Olha só, é necessário estar aqui nesta noite. Mas se o meu irmão falasse assim, irmão, vem, que eu vou pagar a sua passagem. Eu falaria assim, irmão, eu não vou. Porque se era mesmo de Deus, a minha ida aí para ministrar a palavra e para intimidar da condição antes de você me convidar para ir. As pessoas não vêm. Todo mundo a gente paga passagem. Eu falo, paga de todo mundo, irmão. A mim você não paga, não. Você não paga, não, porque a mim quem precisa pagar é Jesus. Eu tenho perna, eu tenho braço, eu tenho trabalho. Que Ele me dê essa condição antes de ser convidado para ministrar a palavra em algum lugar. Então, não eu busco. O dia que o meu irmão disse, você vai ministrar a palavra. Eu falei, não, irmão, não, eu não. Eu não, conversa com o seu pastor. Eu falei para ele, conversa com o seu pastor, pede ele os áudios. Eu falei, irmão, tem 3 anos que eu não estou ministrando a palavra do Senhor. Porque eu estou sentado no banco. O meu ministério missionário, parece que ele ficou ali em Franca, junto com a minha equipe de trabalho. Irmãos, não tinha distância. Os outros falam, você dirige. Irmãos, eu tinha o meu carro. Eu enchia o meu carro de irmãs. A gente saía para outras cidades. Irmã Ellen, é rodovia. Irmão, vamos lá que eu dirijo. Irmã Ellen, à noite. Irmãos, vamos lá que eu dirijo. Irmã Ellen, é isso. O lugar é perigoso. Eu falo, vamos lá que eu dirijo. Porque quando Deus chama, quando Deus manda, não existe perigo, não existe tropeço, não existe barreira, porque Deus vai limpando. E nesse decorrer desse trabalho nosso ali em Franca, eu vi cura, eu vi pessoas sendo retiradas do leito de morte, pessoas que os médicos condenaram, falaram, olha, não vive mais um mês. A pessoa lembrou, ei, tem aquele grupo de irmãs, amigas de oração, vamos ligar para elas orarem. Aí a nossa pastora falava assim, irmãs, daqui tantos dias nós vamos em tal cidade visitar uma irmã. Eu quero todo mundo jejum e oração. Até o dia que nós for lá e voltar. Depois vocês levantam de manhã e tomam o café de vocês. Depois vocês levantam e vai tomar o cafezinho preto. Vocês vão comer no horário normal. Mas até nós ir lá e fazer essa oração, eu quero todo mundo comigo. Quem vai nesse trabalho, eu preciso que esteja consagrado. Porque eu preciso chegar lá e saber que Jesus, Ele está fazendo a obra. Eu preciso saber, irmã, ela falava, chamava nós missionários e missionárias. Eu preciso continuar acreditando que esse trabalho precisa permanecer de pé. Então, irmão, quando fala assim, vamos fazer aquela campanha em toda a igreja. Irmão, parece 2. O coitado do irmão que está aqui naquela fervura, achando que a igreja está sede, irmão, vem 2, vem 3, quando vem muito é 4. Conta 4 irmãos que está disposto a orar, 4 irmãos que está disposto a jejuar, 4 irmãos que está disposto a fazer a obra do Senhor. Irmão, não é desta forma. Nós precisamos todos lutar uns pelos outros. Nós precisamos amar uns aos outros como a nós mesmos. Como eu vou conseguir ver a obra do Senhor sendo completa com a desunião um para lá, um para cá? A causa não é minha, eu vou jejuar. A causa não é minha, eu vou fazer isso. Irmão, quantas das vezes eu passei 30 dias jejuando e orando em favor de uma vida. O pastor falando que ele estava fora. Irmão, eu vivi uma situação ano passado. Eu estava numa depressão profunda. Mas eu, com a sabedoria do Senhor, eu comentei com uma irmã minha. Eu ligava para ela, nós ficava horas. Eu pegava minha cachorrinha, sentava lá na praça, porque minha casa era muito fria, muito gelada, que lá me angustiava ainda mais. Eu tinha acabado de mudar de Uberaba para São Paulo, um frio, e o
apartamento que eu moro, irmãos, ainda é mais gelado. Parece que eu estou dentro do Polo Norte. Eu saio lá fora, aquele calor. Entra aqui dentro, chega. A minha filha falava assim, mamãe, quem foi que soltou a Frozen? De tão gelado que é. Aquilo foi me deixando depressiva. Eu começava, falava, Jesus, o Senhor está aqui comigo, Jesus, porque se o Senhor estiver aqui comigo, eu sei que eu vou sair dessa. Mas, irmão, olha bem, eu não comentei com ninguém que não podia me ajudar. Eu não comentei com ninguém que ia me criticar. Ninguém ficou sabendo. Eu tenho uma irmã que tem problema com depressão. Eu ajudei essa irmã nessa situação que eu estava. Agora que eu saí, eu conversando com ela, falei, mas como assim? Você foi a que mais me ajudou ano passado. Se eu estou aqui hoje é porque você me ouviu tanto, você conversou tanto comigo, você orou tanto comigo. Irmão, eu precisava de oração. Eu precisava naquele momento de ter alguém que orasse por mim e não que orasse por alguém. Quando eu falei assim, ai meu Deus, agora, minha irmã estava um pouquinho melhor, Jesus, agora eu vou cair mesmo, porque eu estou como ninguém mais precisa de mim. Minha pastora me liga lá de Portugal, minha riqueza, nós estamos sozinhos, eu estou morrendo aqui em Portugal, me socorre. Eu falei, Jesus amado, o que é isso? Irmão, eu não tinha condição de orar por mim. Eu não tinha condição, quando ela falou assim para mim que o meu pastor entrava em crise, desesperado, enlouquecedor, eu chorava. Era um choro que não tinha controle. Irmão, eu estava fazendo comida, Deus falou assim para mim, filhinha, desliga essa panela, senão ela vai queimar. Falei, Jesus, eu tenho que fazer almoço, o menino tem que ir para a escola. Jesus falou de novo, desliga essa panela, porque ela vai queimar. Porque hoje eu vou honrar você. Irmão, quando eu precisei me afastar daquela igreja, a igreja não aceitou o meu afastamento. Eu precisava, olha aqui que eu vou te falar um negócio. A missão começa dentro da sua casa. Se você não é capaz de estender a mão para o teu amigo, se você não é capaz de estender a mão para aquela pessoa, para aquele familiar que está dentro da sua casa, você não tem capacidade de estender a mão para quem está ali fora. E Deus falava assim para mim, seu sogro está morrendo. Eu estava em frente, meu sogro está mais liberado. Seu sogro está morrendo. Irmãos, se falar para mim que eu tenho que ir morar em Uberaba, eu já vou entrar em depressão antes mesmo de ter que ir. Mas se Deus manda, eu vou. Eu sabia que lá eu ia passar prova. Porque todas as vezes que nós moramos naquele lugar, a luta é tremenda. É aquela luta, irmão, que vem para parar. É aquela luta que vem para te derrubar. Eu falei, Jesus, como assim? Irmão, pai, eu convenci meu marido que o pai dele estava morrendo. Eu falei assim, mulher, você está ficando louca. Se meu pai estivesse doente, eu não ia saber. Ele disse, eu ia saber, ninguém ia me esconder, tamanha situação. Eu disse, marido, seu pai está com câncer, seu pai está morrendo. Ele disse, não está, alguém me diria. Eu falei, não, esconderes de você, te digo mais, seu pai está em fase terminal. Irmão, me pergunto como eu sabia, eu também não sabia, mas era o Senhor conduzindo aquela conversa. Então tá bom, se você está falando, mulher, então nós vamos, é melhor te ouvir. É melhor te ouvir, irmão, prepara tudo, vamos embora para Uberaba. Irmão, 4 meses. Aqui, olha, 4 meses que nós estávamos lá, o pai dele faleceu. Ele falou, mulher, obrigado por você existir na minha vida. Porque eu pude contemplar, eu pude viver, eu pude aproveitar um pouquinho mais o meu pai. Eu pude cuidar do meu pai. Eu falava, filha, curte seu avô. Filha, curte seu avô. Amanhã seu avô não vai estar aqui. Irmãos, ele fez um aniversário. Eu já era meio metida a fazer bolo de aniversário. Eu falei assim, gente, não compro bolo não. Porque é o último bolo dele, eu quero ter esse privilégio. Eu quero ter esse privilégio de fazer o último bolo que o meu sogro vai comemorar o aniversário dele, 92 anos.
E ele era uma pessoa muito do bem, era uma pessoa muito querida por todas, uma pessoa íntegra. A gente amava muito, mas eu sabia que cada dia que passava nós tínhamos menos tempo com ele. Irmão, ele partiu. Eu fiquei 2 anos e meio em Uberaba. Deus, eu, a minha família, meu esposo, a minha filha sabe. Ele sabe que nós passamos ali, mas era cumprimento da palavra do Senhor. O dia que chegou a hora, eu falei assim, marido, está na hora de nós sair. Eu falei, mulher, para onde Deus vai levar nós agora? Eu falei, eu também não sei. Mas a hora que for para a gente sair, Deus vai falar, vai. Irmão, quando eu cheguei em São Paulo, eu entrei em depressão, eu falei, Jesus, o Senhor não me trouxe aqui para viver isso não, Pai. Jesus, o Senhor não me trouxe, irmão, eu sofri tanta humilhação. Eu entrava nos lugares, colocava minha frente, irmão, você vai me ver lá no centro da cidade, você vai me ver, irmã, do mesmo jeito. Você vai me ver em outro lugar, você vai me ver vestido da mesma forma. Irmão, eu daquela forma, aquele vestido grande, batendo lá nos pés, cabelo desse jeito, e com um casaco estava muito frio. Entrei numa loja e eles começaram, atenção X, irmão. Eu comecei a observar que aquilo lá ia intensificando, quem estava falando intensificando. De repente, um funcionário da empresa pulou na minha frente perguntando se eu precisava de ajuda. Mas a pergunta dele não era essa não, irmão. Ele queria saber se eu tinha pegado algo naquela loja. Eu falei, meu amigo, a atenção X é para mim e para minha filha. Eu falei, fique em paz, porque eu jamais vou roubar um centavo sequer de alguém. Eu falei, se sou eu a atenção X, meu jovem, fique em paz, avisa para a pessoa que está te avisando que eu sou a atenção X, para ficar em paz. Irmão, eu saí daquela loja, mas eu chorei tanto. Minha filha falava assim, mamãe, não fica assim não. Um dia a senhora vai ter muito dinheiro, mamãe, para a senhora entrar e comprar o que a senhora quiser. Eu falava, filho, não é questão de comprar, é questão de feriu a minha moral, feriu tudo aquilo que eu fui ensinado, porque meu pai ensinava assim, irmãos, meu pai, quando nós era mais jovem, ele não tinha dinheiro para comprar um lápis para nós ir para a escola. Eu lembro que eu escrevi com um pedacinho de lápis desse tamanhozinho assim, a ponta dessa caneta. E a professora um dia me fez tanta vergonha, engarrou assim na roupa e falava assim, chega em casa e fala para o papai, eu quero um lápis novo. Irmão, nós nem conversávamos, meus pais não tinham essa coragem, eu tinha medo do pai, nós não conversávamos. E essa professora grudou na minha blusa e me ensinava. Mas se nesse trajeto, que era em torno de 1 hora que nós ia para a escola a pé, nós morávamos na roça, se eu achasse um lápis, eu estou mentindo, João, se eu achasse um lápis e chegasse em casa com esse lápis em casa, o pai fazia nós voltar naquele mesmo lugar e devolver esse lápis, porque não era nosso. Ele falava, não é seu, não coloca a sua mão, leva e coloca naquele mesmo lugar. Você sabe por quê? Da mesma forma que nós não temos condições, os pais deles também não têm. Essa criança vai voltar e vai procurar o lápis e não vai achar, porque você pegou o lápis. Era achado, então de trás de achado não é roubado, mas o pai não aceitava, ele fazia a gente voltar. Então aquilo ali naquele momento, aquela atenção X, feriu os preceitos, os meus ensinamentos. Eu saí dali e chorava, mas eu chorava, a lágrima caía, eu falava, Jesus, o que está acontecendo? Irmã, eu ia em outro lugar, acontecia de novo, eu falava, Jesus, o que está acontecendo? Eu falava, Pai, o Senhor me trouxe aqui para isso. Eu falava, o que eu preciso aprender com isso? Eu perguntava para Jesus, irmão, porque estava muito difícil. Eu já estava numa fase depressiva. Então, assim, eu falava, Jesus, o que eu preciso fazer? Aí eu falei para meu esposo, você quer vir comigo? Você tem. Se você não quiser, fica. Trabalha até eu me erguer lá e operar. Olha só, para mim eu estava querendo voltar para o lugar da prova, a prova lá era maior. Falava, eu vou levar a Beatriz. E a gente volta para lá, ela volta para a escola onde ela estava aprendendo muito bem. E você até a gente conseguir se erguer lá, se restabelecer, você me ajuda, depois eu vou caminhando e depois você volta. Eu falo assim, bem,
Pode ir sozinha, dessa vez você vai sozinha. Sabe por quê? Eu não vou não. E Jesus falou assim para mim: filhinha, eu ainda não te dei o que eu tenho para te dar aqui neste lugar. Vocês ainda não viveram o que tem para viver aqui neste lugar. Eu falei: Jesus, mas eu vou viver o quê, Senhor? Se eu estou vivendo humilhações, irmão, meu marido adoeceu. Mas era doença em cima de doença. Eu falava assim: Jesus, meu marido está doente, minha filha está doente, eu adoeci. Eu olhava assim, eu falava: meu Deus, eu sou a estrutura dessa casa. Eu estou caindo. Eu falava: Jesus, eu estou caindo. Se eu cair, desaba tudo. E eu vi meu marido muito doente, irmão, mas muito doente. Eu nunca tinha visto minha família tão enferma como eu vi naquele lugar. Irmão, esses são os poços que foram entulhados na minha vida. Ali tudo me fez acreditar que eu não ia conseguir. Era para eu desistir. Irmãos, eu estou terminando. Quando chegou dezembro, eu comecei a orar. Eu consegui ajudar os irmãos, concluindo que meus pastores estavam morrendo. Eu morrendo aqui em São Paulo, minha família morrendo aqui em São Paulo. E os meus pastores do coração, eu não posso ter pastor. Eu tenho meu pastor amante lá em São Paulo. Mas os meus pastores, Leandro e pastor Andréia, eu falei: esses aqui vão me seguir até o dia que o Senhor Jesus voltar. Porque quando eu preciso de um conselho, quando eu preciso de estrutura espiritual, eles estão sempre presentes. E naquele momento Deus tirou todo mundo que estava do lado deles. Irmão, cadê aquelas equipes de oração que a gente passava de jejum e oração? Sumiu todo mundo. Deus tirou todo mundo. Quando ela mandou para mim assim: não tem ninguém para orar para a gente. E nós não temos forças para orar. Nós não temos força para orar. Se você não me ajudar, se você não ajudar a minha família, nós não vamos sair vivos daqui. Irmão, que lá me bateu um desespero, porque eles saíram para lá, Deus me mostrou os dois dentro do caixão, mas eu vou falar para eles que eu vi esse morto lá em Portugal. Eu só falei para eles: se não vai, não é da permissão de Deus. Quando chegou bem próximo, não tem jeito, porque já está tudo comprado, já gastamos, então vamos. Foi. Eles foram, vamos dizer assim, eu não cheguei a comentar com o pastor, eu comentei com ela, falou: não tem como, Leandro, não vai desistir. Mas foi na desobediência do Senhor. Não foi na permissão do Pai. Então passou o que passou. Precisou de eu estar orando, irmão. Aí eu achei força para jejuar. 30 dias de jejum e oração. Eu falava: meu Deus, nessa fraqueza espiritual que eu vou dar conta de jejuar 30 dias. Eu vou dar conta de dobrar meu joelho todo dia e orar para alguém que não é nem para mim, não é nem para minha família. Aí, irmãos, a minha depressão ficou de lado. A enfermidade do meu marido ficou de lado. A minha filha não aprendeu na escola porque a escola não estava ensinando nada, ficou de lado. Eu comecei a não ver os problemas de dentro da minha casa. Comecei a lutar diante do Senhor em favor de uma família. Chegou um dia e falou assim: a gente não consegue passar, eu vou morrer. Estou morrendo. Se você está lá falando: estou morrendo. E no hospital gastava, não quer dizer nada, ninguém descobria nada, estou morrendo. Eu falava: não está morrendo não, segura aí, você vai voltar. Ai, meu Deus, conseguimos isso, conseguimos passar, acho que dia 2 de fevereiro. Eu falava assim: Jesus, eles vão morrer lá. Se o Senhor não aplicar a minha, eles vão morrer. Chegou dezembro, irmão, ela passou muito mal, levou no hospital. Aí saíram de lá direto do aeroporto. Eu falei: Jesus, abre as portas, Jesus, abre as portas, Jesus, abre as portas. O marido dela conseguiu passagem para o dia 30 de dezembro. Eu falei: Senhor, glória! Então vem a família toda. E ficou um genro rebelde, irmão, que não queria voltar. Eu falei: vem, deixa ele aí, salva a sua família, salva a sua filha, seus netos e vem. Porque ele está falando que ele vai voltar. O ano que vem, no mês de maio, ele não fica lá um mês. Irmão, um dia eu estou conversando com ele. O papo chegou. Eu falei: como assim ele ia voltar sozinho, irmão? Ele não ficou um mês lá. Eu falei: como assim ele não ficou um mês? Eu falei: volta, porque Jesus não faz a obra pela metade.
dificuldades, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Dá ouvido essa noite. Fala assim: olha, vocês não sabem meu nome, vocês não me conhecem. Penso que o Espírito Santo conduziu essa ministração essa noite. Porque se for para eu pegar esse microfone e falar qualquer coisa de mim, eu não saio do meu banco. Eu fico quietinha ali, ouvindo, louvando e adorando o Senhor do meu jeito. Mas quando é permissão do Senhor, o Senhor precisa falar. Então precisamos saber ouvir a voz do Senhor. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória. Amém? Louvado seja Deus. Vou ficar de pé, irmão. Quem quiser receber oração, vem aqui na frente. Nossa irmã vai estar orando pela sua vida. Eu gosto que quem ministra a palavra, ore. Vem aqui, você que quer oração. Seja por qual causa for. Aleluia. Não pensa que a irmã vai poder resolver, mas vem aqui confiando no Senhor, porque o Senhor vai te ajudar. Eu não sei como é que está a tua vida. Talvez você desistiu por coisas, está pensando em desistir, né? Mas saiba que Deus, se você não se firmou no lugar, Deus quer que você muda. Se entulhar o poço seu, Isaac, ali ele nos ensinou a obediência, como a nossa irmã falou. Ele entendia, né? Foram lá o inimigo, os filisteus entulharam o poço, então ele foi brigar com o filisteu, não, ele entendeu que o Senhor não queria que ele ficasse ali. Aí foram, cavaram outro, eles foram lá e entulharam também, aqui também o Senhor não quer. Talvez Deus não quer você nessa posição que você está mantendo. Talvez precisa mudar para receber a bênção. Aí quando ele cavou um poço que ali ninguém entulhou, aqui Deus nos deu graça, nos deu essa terra para ficar. Fecha teus olhos e a irmã vai estar orando pela sua vida. Senhor meu Deus, Pai querido, a tua palavra nesta noite foi ministrada nos nossos corações. Senhor meu Deus, eu creio, Pai, que muitas das vezes não é aquilo que nós queríamos ouvir, mas o Senhor, conhecendo os nossos corações, Senhor, é necessário nós ouvir a tua palavra, como ela foi ministrada. Pai querido, aqui nesta noite, Senhor, se tem alguém, ó Pai, que os seus sonhos, ó Pai, foram entulhados. Jesus, quantas das vezes tem tentado levantar e vem alguém entulhar teus sonhos. Isso tem feito essa pessoa desistir, ó Pai, de lutar. Senhor Jesus, tem feito, ó Deus querido, essa pessoa desistir, ó Pai, muitas das vezes de viver. Senhor, ela tem perdido o interesse, ó Pai, de servir ao Senhor. Ela tem perdido o interesse, Senhor, de te adorar, de te buscar. Senhor, ela tem perdido o interesse, ó Pai, até mesmo do seu trabalho, da sua casa, da sua família. Pai querido, a tua palavra nos ensina nesta noite que a nossa obediência, Senhor, nos levanta. A nossa obediência diante do Senhor, ó Pai, não deixa nós desistir daquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Quantos poços entulhados, Senhor. Senhor Jesus, quantos poços foram entulhados, ó Pai. Mas que o Senhor nesta noite venha restituir essas forças. Que meus amados irmãos, ó Pai, venham plantar em terras secas, crendo que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. E aqueles, ó Deus, que entulharam seus sonhos, vai ver que não adianta mais. É melhor fazer um pacto com Ele, o mesmo pacto que eles fizeram com o Senhor, Pai. Um pacto de obediência, um pacto, ó Pai, da fé, porque a tua palavra, Senhor, nos ensina que a fé é algo que nós esperamos.
a tua obra nesta noite, Pai. Senhor Jesus, eu sei que ali fora tem pessoas nos ouvindo. Pessoas, ó Deus, que parou para ouvir a tua voz, Senhor. Pai, ministra, Senhor, no coração dela nesta noite. E que ela pode dizer: o Senhor me visitou. Eu senti que o Senhor está falando comigo. Ah, Senhor, continue falando com cada um, não somente hoje, Pai, mas todo sempre. Senhor, quando alguém pensar em desistir, Senhor, assim como o Senhor tem guiado os meus passos, assim como o Senhor tem guiado a minha vida, o Senhor guia a vida de cada um aqui nesta noite. Senhor, continua abençoando esta igreja. Senhor Jesus, continua abençoando os pastores, ó Deus, os diáconos, os presbíteros, os irmãos, ó Deus, os membresia desta igreja, os visitantes. Senhor Jesus, que esta igreja, ó Pai, possa ser um rebanho diferente. Que quando cada um entrar aqui possa falar: ali é diferente. Ali é diferente. Eu se entregue, eu senti algo novo, algo de renovo. Capacita, Senhor, cada um de nós na tua casa, na tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai. Que a tua graça, Senhor, alcance os nossos corações. E que nós possamos voltar para os nossos lares, ó Pai. Deitar e dormir, ter uma noite em paz. Senhor Jesus, aqui nesta noite, se tem alguém que deita, ó Pai, não consegue dormir, por preocupação, Senhor, aumentar, ó Pai, vai dormir como um anjo. Senhor Jesus, ao acordar amanhã, vai perceber que não teve insônia, porque o Senhor cuidou, o Senhor renovou, o Senhor reviveu, ó Deus querido, aquilo que precisava reviver, aquilo que precisava brotar. Que a semente, ó Pai, seja plantada. Que cada um obedeça a sua voz. Que cada um obedeça a sua voz, Senhor, mas somente onde o Senhor permite. Coloque os seus pés onde somente o Senhor permite, Pai. E que essa semente floresça. E que essa semente, ó Deus, venha dar muitos frutos saudáveis, saborosos. E que nós possamos ser exemplo, ó Pai, aqui dentro, ali fora, ó Pai, em outros lugares. Que nós possamos ser exemplo por onde quer, Senhor, que o Senhor nos levar. Assim, Senhor, nós te agradecemos e te entregamos esta oração e esta palavra diante do Senhor, diante do teu trono, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Receba essa palavra, Pedro. Receba no seu coração, em nome de Jesus. Então, irmão, como já foi dado aviso,